Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de crustácea aqui. A gente já falou sobre as características gerais do grupo, sobre os apêndices, a gente já teve a aula prática e agora vamos ver alguns detalhes sobre as classes que fazem parte desse grupo. A gente também já viu essa filogenia, né? Aqui eu cortei a filogenia, deixando só esse grupo que é conhecido como pancrustácea, né? O pancrustácea vai incluir, então, uma série de grupos que a gente conhece tradicionalmente como crustáceos, né? Mas ali também faz parte desse grupo pancrustácea os hexápoda, né? Então, esse grupo que a gente conhece como crustácea, ele é parafilético, justamente porque os hexápodas estão juntos aqui, né? Não tem um ancestral comum único para hexápoda que seja diferente daqueles de outros grupos de crustáceos, como remipédes, por exemplo. Agora vamos, mas de qualquer jeito a gente vai ficar aqui preso nessa galera que tem 5 pares de apêndice cefálico em geral, sendo que muitas a gente vai ter as antênulas, antenas, e as antenas geralmente vão ser birremes. Essa galera aqui dos crustáceos que a gente vai ver hoje também tem geralmente uma larva náupleo. E os apêndices do tronco têm epipoditos grandes, né? O que são os epipoditos mesmo? A gente tem aqui uma imagem exemplificando algumas partes desse apêndice, né? Onde a gente tem um protopodito, que é uma basezinha a partir da onde vai sair esses remos, né? Do apêndice birreme. Sendo o endopodito geralmente fica mais próximo do corpo, o exopodito mais externamente. E muitas vezes a gente tem no protopodito, em cima dele, ali um epipodito. E esse epipodito, às vezes pode ter função, por exemplo, de brânquias, pode ser menor, pode ser maior, varia aí dependendo do grupo. E aqui a gente tem uma imagem de microscopia eletrônica que mostra um crustáceo com os apêndices birremes, né? E sendo o epipodito aqui na forma de brânquias. Mas esses termos é só para lembrar o que isso quer dizer, né? Já que eles têm epipoditos grandes. Agora vamos olhar essas classes um pouquinho de detalhe. Um pouquinho mesmo. Começando pelos ostracodos, que eles são bichinhos pequenos, realmente, microscópicos. Geralmente vai ter uma segmentação corporal reduzida, muitos dos apêndices são fundidos, ou melhor, dos segmentos corporais, principalmente os torácicos, são fundidos. Eles também têm um número variado de apêndices, mas são poucos apêndices, né, de 6 a 8 no total. E algo que chama muita atenção nesse grupo é a presença de uma carapaça bivalve, né? Que é articulada e que fica na posição dorsal, geralmente. Em geral, nesse grupo a gente tem aí mais de 30 mil espécies, é um grupo bastante diverso, sendo que muitas dessas espécies são fósseis, que são aí datadas de mais de 400 milhões de anos. A gente tem, os bichos são em geral marinhos, né? Só que algumas espécies conseguiram se aventurar em ambientes ali limítrofes, digamos assim, entre o ambiente terrestre e aquático, mas ainda dependentes da água. Como eu falei, eles são microscópicos, né? De 0,1 a 0,2 milímetros. E esse tem mais de 30 mil espécies, mas além disso eles são muito abundantes, então é um grupo muito bem sucedido e eles são importantes componentes do plâncton. Como eu já tinha falado antes, o corpo ele é basicamente todo fundido e a gente não consegue dividir muito bem o que é tórax e o abdômen, né? A carapaça delas, diferente do que se poderia ver, por exemplo, no molusco, não tem anéis de crescimento nem nada desse tipo. Eles também vão ter um olhinho, que é o olho naupliar, né? Que ainda é bastante evidente. Como eu já tinha falado, o número de apêndices é relativamente reduzido,
sendo que vai ter 4 a 5 apêndices cefálicos, então pode ter menos que os 5 previstos para os crustáceos, né? E 1 a 3 que são apêndices do tronco. A gente vai ver aqui umas imagens esquemáticas mostrando alguns desses apêndices. A gente tem aqui as antenas, né? O primeiro par, o segundo par. Temos a mandíbula e a maxila. Geralmente uma das maxilas é perdida. Temos alguns pares de apêndices torácicos, né? Aqui estão 3, mas varia entre os grupos. E algo que chama bastante atenção nesse grupo é essa estrutura aqui final, que é a furca, e que é presente principalmente nos machos, é onde fica o gonoporo desse organismo, né? Por onde vai haver a reprodução. E quando eles vão crescer, os tracodos, eles trocam toda a carapaça deles. Eles podem ter tanto a reprodução sexuada com macho, com fêmea, mas também partenogenética, né? E o desenvolvimento desses caras pode ser tanto direto, gerando um pequeno ostracodo, quanto indireto com aquela larva náuplio, né? Os ovos também podem ser largados no ambiente ou ficam na própria carapaça. Aqui tem uma fotinha de um bichinho com os ovinhos debaixo da carapaça. Agora, o grupo dos Mystacocárida, eles têm 10 segmentos no tronco, que a gente vai ver já. O telson chama atenção que ele tem a forma de uma furca, como se fosse uma garrinha. A cabeça é fendida, tem uma fenda. E os apêndices cefálicos são muito parecidos entre si. É difícil de discernir entre eles. Esse grupo, ele tem esse nome por mista, que significa bigode, né? E é basicamente por causa dessas várias cerdas associadas aos apêndices cefálicos. Não temos muitas espécies nesse grupo, apenas 3 espécies descritas, e quase todas elas são microscópicas, né? Com menos de 0,5 milímetros. Eles geralmente vão ficar em ambientes interstidais, ou seja, ficam ali no meio das pedrinhas de areia, né? No litoral ou em cavernas do mar também, né? Cavernas próximas ao mar. Principalmente em ambientes mais frios, temperados e subtropicais. Eles geralmente vão estar comendo resíduos que ficam no meio desses grãozinhos de areia aí. Eles geralmente não têm olhos, compostos pelo menos, né? E vão ter principalmente o olho naupliar, principalmente no início do desenvolvimento. E os apêndices cefálicos, como eu tinha falado, são muito parecidos entre si. Aqui tem uma outra imagem esquemática que fica mais fácil da gente entender, né? Temos a antena, a antênula é maior que a antena nesse caso, tem a ver com a ordem de aparecimento. A mandíbula e as maxilas e também tem um par de maxilípedes aqui embaixo. Tudo isso ainda está na parte mais da região cefálica e o tórax e abdômen juntos formam o que é conhecido como tronco e vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos corporais. E aqui no telson bifurcado, né, como eu tinha falado, em forma de garra. O grupo Branquiura, eles vão ter antênulas e antenas reduzidas ou muitas vezes também são modificadas pro fato de que eles são parasitas, né? Então podem ser modificados na forma de ganchos. Então esses componentes orais também são modificados para o hábito do parasitismo, né? Tem cerca de 230 espécies no mundo. Aqui na nossa região a gente tem esses bichinhos também, eles são bem engraçadinhos. E eles frequentemente ficam em peixes, parasitam predominantemente peixes, né? As antênulas vão ter ganchos ou espinhos que ajudam na fixação, assim como ventosas, que na verdade são oriundas das maxilas deles. E as mandíbulas são relativamente reduzidas em forma de uma probóscide. Então aqui a gente tem uma imagem de microscopia eletrônica que ajuda a gente a ver. Aqui tem as ventosas, que foram as maxílulas modificadas praticamente. E aqui a probóscide,
porque a mandíbula estaria ali no meio, né? Então, nessa outra imagem aqui dá para ver as antênulas e antenas bastante reduzidas, elas vão ter ganchinhos, tem os olhos, aqui ainda tem o segundo par de maxilas e os apêndices torácicos, e aqui é o abdômen dele. Aqui tem mais uma imagem mostrando ele já parasitando alguns dos peixes, né, aqui onde estão as setas. E o Branquiura é um grupo irmão de um outro grupo que é o Pentastômida, que também é parasita. Eles, em geral, vão ter 2 pares de apêndices cefálicos e garras que ajudam a se fixar nos hospedeiros. A cutícula deles não é quitinosa, até porque eles são endoparasitas, né? Enquanto os branquiúras são ectoparasitas, os pentastômidos são endoparasitas. Então, essa cutícula porosa ajuda eles nas trocas gasosas também dentro dos hospedeiros. Existem cerca de 130 espécies conhecidas, eles já podem ser um pouquinho maiores, até de 2 a 13 centímetros, já são visíveis a olho nu, né? Eles têm esse nome pentastômida porque basicamente eles têm 5 protuberâncias cefálicas, né? Sendo 4 ganchos e a região da boca que fica numa protuberânciazinha, né? Então, isso dá o nome pentastômida para o grupo. E eles vão parasitar vários tipos de animais, pode ser serpentes, outros tipos de répteis, aves e até mamíferos. Aqui temos um pentastômida da vida real, com as cutícula bastante porosa para eles realizarem as trocas gasosas através da pele. Também eles não têm um sistema circulatório super elaborado e a excreção também é feita através da pele. E eles não têm olhos, já que eles são parasitas. Aqui tem o ciclo de um pentastômido, basicamente eles vão sair, vão depositar ovos que vão virar larvas, e essas larvas podem vir a infectar mamíferos, répteis, ocasionalmente pode até infectar pessoas, principalmente através do trato respiratório, mas não costuma ser um grande problema. Isso é muito ocasional. Agora os branquiópodas. Os branquiópodas, então, é um grupo que teve redução ou perda dos apêndices abdominais. Aqui a gente vai encontrar a nossa famosa pulguinha d'água, né, as dáfnias. E eles ficam ao lado, então, dos copépodos tecostracos e malacostracos. Dentro desse grupo, que também é bastante numeroso, tem cerca de 1.000 espécies, a gente ainda encontra 3 ordens principais. O nome branquiópoda vem do fato de que alguns desses grupos vão ter os filípodes. Lembra que a gente viu na primeira aula os filípodes? Que são basicamente os apêndices que são utilizados também como brânquias, né? Enquanto eles vão se locomovendo, eles já vão fazendo as trocas gasosas. Então, dentro dessas ordens, nós temos o grupo Anostraca, que é esse grupo aqui de cima. Eles geralmente vão ter uns ramos caudais. Os Notostracas também. Esse Anostraca também é conhecido como camarão-fada. E eles geralmente nadam de cabeça para baixo, por isso ele está representado assim aqui. Todo esse grupo, na maioria das vezes, o Notostraca aqui está aqui do lado. Ele tem o abdômen com os anéis e é formado por mais de um segmento. Eles têm olhos compostos, que são bem evidentes também. O grupo Diplostraca, que é um grupo também bastante numeroso, que aí a gente vai encontrar as pulguinhas d'água e seus parentes. Muitas vezes eles têm uma capacidade de encistamento. Então, esses grupos branquiópoda é bastante recorrente em ambientes aquáticos dulcícolas, é bastante numeroso.
E esses ambientes, eles também são mais suscetíveis a variações, né, ao longo do tempo. Às vezes fica sem água, aquela coisa toda. Então, muitos desses grupos também têm essa capacidade de encestar. E esse é o caso, por exemplo, das pulguinhas d'água. Além disso, nesse grupo, a larva náuplio é diferentona, né? Então, aparece aqui esses segmentos, a primeira e a segunda antena são mais evidentes, a mandíbula relativamente menor. Nos Diplostraca, a gente tem, eu vou falar mais especificamente deles, porque é um grupo que chama muita atenção. A gente tem a tribo Cladócera, que é onde vai estar as pulguinhas d'água, principalmente as do gênero Daphnia, que são as mais comumente estudadas. Então, nessa tribo tem cerca de 400 espécies, são microscópicas também, até de 0,5 a 3 milímetros. Os apêndices cefálicos mais evidentes são as antenas. Lembra que a gente viu que eles utilizam as próprias antenas para natação através da propulsão? Eles vão ter, então, a carapaça envolvendo o tronco, menos a cabeça, principalmente o tronco e o abdômen. E nessa carapaça, quando as fêmeas estão grávidas, elas pode servir como uma câmara incubadora. Elas são... Lembra que eu falei para vocês que elas são capazes de encystar? Então, frequentemente, a gente consegue encontrar esses grupos também em poças temporárias. E muitas vezes elas vêm grudadas nos pezinhos de aves, né? Então, elas também têm uma capacidade de dispersão, assim, passiva, digamos assim, bastante grande. Eles podem variar a estrutura corporal ao longo do tempo, ficando maior ou menor. E não sei se vocês lembram, a gente já viu isso na primeira aula também, que muitas vezes elas podem intercalar ciclos de reprodução sexuada com assexuada do tipo partenogenético, né? E esse grupo também é super importante no plâncton da água doce, né? Aqui a gente tem uma pulguinha d'água, os olhinhos dela são compostos e elas usam as antenas principalmente para locomoção. Só que aqui ela tá meio travadona por causa tá numa plaquinha de Petri, né? Eles são principalmente suspensívoros, mas alguns deles são detritívoros também. Agora indo para o grupo dos copépodos, mais um grupo importante, plantônico. Eles não vão ter uma carapaça super evidente, mas um escudo cefálico. O tórax possui 6 segmentos e o abdômen 5. E eles podem ter de 4 a 5 pares de toracópodes, que nada mais são do que os apêndices que ficam no tórax, né? Que podem ser natatórios. E eles têm essas longas antenas também. Aqui temos a imagem de um deles, a super antena. Desse grupo que a gente vai ter o plâncton faz parte do grupo Copépoda. Nesse grupo a gente tem 2 subclasses e totalizando aí mais de 12 mil espécies, também é um grupo bastante numeroso, né? As subclasses são Progymnopleia e Neocopépoda. Em geral eles são pequenos e tem alguns que são parasitas, e nesse caso eles são bastante modificados. Em geral vai ter uma redução no número de segmentos do corpo e o abdômen não vai ter apêndices. É muito comum a gente ver nesse grupo também esses ovissacos aqui no abdômen deles. Aqui tem uma imagem esquemática que nos ajuda a ver algumas estruturas, como a antena e a antênula, que geralmente é essa mais evidente. Nesse caso, as antênulas ajudam principalmente na alimentação, já que a maioria deles vai ser suspensívoro, né, detritívoro. Eles podem ter um ou mais toracômoros fundidos junto com a cabeça aqui também. Então aqui a gente tem o cefalotórax, basicamente, que é aquele escudo que eu tinha falado para vocês, né? Então uniu a cabeça com o tórax ali. Acho que desse grupo é mais importante. E aí aqui tem um esqueminha mostrando como muitas vezes eles vão se alimentar, né? Nas antenas
Nas antenas tem uma série de cerdas, como a gente está vendo aqui, e essas cerdas também vão batendo e ela vai gerando um fluxo, um vórtex, e com isso as cerdas que ficam mais próximo da boca também vão direcionando esses pequenos partículas em direção à boca dela para eles se alimentarem. E eles comem principalmente algas também. Agora, o grupo dos Tecostraca. Lembra que a gente cantou na musiquinha? Craca não é Malacostraca. Craca é Tecostraca e é um grupo irmão do Malacostraca. E eles têm estruturas quimiosensoriais cefálicas, basicamente, e as larvas são pelágicas com antenas prensens. Então aqui a gente tem um videozinho de uma larva de craca. E com essas estruturas prensens, eles decidem aonde eles vão se fixar. E depois, então, na fase adulta, na maioria das vezes, os animais desse grupo vão ser sésseis. Mas a gente tem vários organismos dentro dessa classe, Tecostraca. Tem 1.400 espécies em 3 subclasses. A Ascotorácica é principalmente um grupo de parasitas, de equinodermos principalmente, mas também de alguns quinidários. É um grupo relativamente menos numeroso, tem algo como 125 espécies. Aí nós temos também o Facetotecta, que é um bicho muito estranho, que a gente conhece principalmente a fase larval, mas não se conhece ainda a fase adulta. Não se conhecia, na verdade, a fase adulta. E, por fim, a subclasse Cirripédia, que vai ser as cracas e lepas. Aqui a gente tem uma imagenzinha mostrando principalmente as lepas. Então, em geral, eles vão ser bastante pequenos, exceto por algumas cracas que podem ter um tamanho relativamente maior. Há uma redução no número de segmentos do corpo e o olho naupliar fica evidente ao longo de boa parte do tempo nos grupos. Na subclasse Cirripédia, que são os sésseis, né? Eles geralmente vão ter placas calcárias envolvendo o corpo e elas vão ter nomes específicos, que eu já falo um pouco delas. A cabeça vai ser relativamente reduzida e aí os apêndices vão ser no formato de cirros que vão ajudar na obtenção de alimentos. E as lepas vão ter esse pedúnculo aqui, enquanto as cracas vão ser presas diretamente no substrato, né? Muitas vezes, aqui temos as cracas e lepas com os seus escudos, né? Então, temos placas maiores que são as carenas, temos o tergo também e o escudo, que é essa parte mais embaixo aqui. E essas mesmas placas, padrões, a gente encontra, só que dispostas de outra forma, nas lepas. Então, aqui tem o escudo maior, o tergo e a carena. E no caso das lepas, eles vão ter um pedúnculo que vai fixar no substrato. Aqui tem uma imagem de uma lepa, que também aparece as diferentes plaquinhas, né? Tergo, carena, escudo. Em geral, a maioria delas vai ser hermafrodita. Né? Então, elas ficam lado a lado e elas vão poder se reproduzir ali.
E aqui só um exemplo de como elas podem, quais os tipos de substratos que elas podem usar, né? Muitas vezes vai ser em costões rochosos mesmo, né? Na beira da praia lá, mas em alguns casos podem ser até outros animais, como baleias, tartarugas, ou em navios, frequentemente elas devem ser retiradas dos cascos. Agora para o grupo irmão mais numeroso, Malacostraca. Em geral, esse grupo vai ter um tórax com 8 abdômenes, desculpa, um tórax com 8 segmentos e o abdômen com 6. E ele vai ter uma localização fixa dos gonoporos, sendo que nas fêmeas vai ser no sexto toracômero, né, no segmento 6 do tórax, e nos machos vai ser no segmento 8 do tórax. E aí dentro desse grupo, que é bastante numeroso, a gente vai ter a maior parte dos grupos que a gente tem um pouco mais de familiaridade, né, como os tatuzinhos de jardim, camarão, os caranguejos. E aí dentro a gente vai ter 3 subclasses, 18 ordens. Obviamente a gente não vai ver todas as ordens, vamos dar uma pincelada só em algumas dessas ordens mais que chamam a atenção. E 11 subordens, pelo menos. Eles são predominantemente marinhos, mas tem alguns organismos de água doce também. Aqui na nossa região a gente tem camarão, tem caranguejo também, tem alguns terrestres, que são os tatuzinhos de jardim. Temos alguns isópodes, que é esse organismo aqui, que são parasitas de peixes. A gente viu na aula prática também, né? E, em geral, esse grupo é um dos que chama mais atenção porque eles têm muita importância econômica, porque por causa principalmente da pesca e também por ser base da cadeia alimentar de muitos grupos importantes como de peixes que a gente acaba também usufruindo, né? Então aí as subclasses de Malacostraca vão ser Filocárida, Aplocárida e Eumalacostraca, que de longe Eumalacostraca é o grupo mais diverso. Mas aqui só para a título de... e todos eles vão ter aí 40.200 espécies de forma geral, né? Mais do que os ostracodos que a gente já tinha visto antes, que também é um grupo numeroso. Em Aplocárida, a gente vai ter aquela ordem Stomatopoda raptorial, que tem algo como 500 espécies, que são aí as lagostas boxeadoras, né? Elas têm a cabeça fundida com os primeiros segmentos do tórax. A antena delas é trireme, algo diferente. A carapaça aqui é relativamente curta. Os olhos são compostos e pedunculados, bastante grandes, tem vários omatídeos também. E, como eu tinha falado, eles são predominantemente raptoriais, eles caçam, né? E eles têm brânquias brânquias pleopoidais, então nesses apêndices aqui. A outra ordem, então, são os filocáridos, que é esses organismos relativamente pequenos, de 5 a 15 milímetros. Tem poucas espécies, né? 36 espécies apenas. E a carapaça, ele tem uma espécie de carapaça grande que cobre aí a cabeça e também o tórax. E eles vão ter antenas que são relativamente pequenas e nos machos são modificadas para segurar a fêmea durante a cópula. Em geral, eles são detritívoros e têm características que são consideradas, digamos, basais, assim, dentro do grupo. Aqui tem uma imagenzinha dele, né? Então tem antênula, birreme, antena. Os apêndices torácicos são reduzidos, né? E são filópodes, basicamente, né? Então eles também vão ter os pleópodes maiores do que os periópodes. E basicamente é isso. E a carapaça vai cobrir cabeça e abdômen em boa parte.
Agora, indo para os eumalacostracos, que dentro dos malacostracos é realmente o grupo mais abundante, né? Então, é o que mais tem espécies dentro desse grupo. Eles não vão ter esses filopódios, né? Aqueles apêndices modificados no tronco para respiração. O abdômen vai ter geralmente 6 segmentos. E muitas vezes o último par de segmentos, ou melhor, o último par de apêndices é um urópode. Lembra que a gente viu na aula que o urópode lá com endopodito, exopodito e junto com o telson formando leque caudal? Isso é bem característico desse grupo do Eumalacostraca. Também os toracópodes, que são basicamente os periópodes, né? Eles têm endopoditos. A alimentação deles se dá pela cabeça, basicamente, e os apêndices... Opa, já tinha falado aqui, os apêndices torácicos não são filopódios, que nem a gente encontra nesse outro grupo aqui. Agora vamos ver algumas ordens. Nós temos a ordem isópoda, que a gente já viu na aula teórica, ou melhor, na aula prática, né? Que tem os tatuzinhos de jardim, os carinhas que conseguiram invadir o ambiente terrestre aí. Mas não só o ambiente terrestre, eles também ocorrem na água doce, na água salgada. Tem bichos que são parasitas de peixes, tem bichos que são detritivos, que são saprófagos, tem vários nichos. Eles têm a carapaça é ausente aqui, e o número de segmentos é bem padronizado também, a gente já vai ver. Os nossos bichos terrestres são predominantemente herbívoros ou onívoros, comem restinhos de coisas. Também tem bichos que são predadores, tem de todo tipo de nicho, né? E o padrão que a gente viu lá na aula tem a cabeça, na cabeça vai ter os olhos compostos, vai ter um parzinho de antenas. Geralmente o segundo par de antenas é reduzido ou ausente nesse grupo. O tórax, então, ou pêreon, vai ter 7 segmentos, em cada um deles vai ter as perninhas, os periópodes aqui, que são todos iguais, e é isso que dá o nome, né, ao grupo isópode. E o pleon, ou o abdômen, vai ter os 5 últimos segmentos. E uma coisa que chama atenção nesse grupo é que eles têm a capacidade de se enrolar, né? Eles são super articulados e têm essa capacidade de se enrolar como uma forma de proteção de possíveis predadores. Aqui é aquele bichinho simpático que eu falei para vocês, que é predador, que ele basicamente substitui a língua do peixe e fica ali, né? Aí uma outra imagem dele substituindo a língua do peixe. Aqui é só uma brincadeirinha mostrando os isópodes confundindo com sushi. Totalmente irrelevante. Aqui um isópode, aqui um isópode, aqui um isópode, aqui um isópode. Vamos para ver se vocês são humanos. Dentro dos eumalacostracos, a gente tem essa outra ordem, que é a Euphausiaceae, que é o grupo dos crios, né? Um grupo super abundante. Não tem tantas espécies, apenas 90 espécies reconhecidas. O tamanho deles varia de 4 a 15 centímetros. Eles possuem brânquias que são expostas, não tem uma carapaça tapando ela. Apesar de ter poucas espécies, eles são muito abundantes, que formam grandes cardumes. Eu tinha falado para vocês também na última aula. Esses cardumes muitas vezes são detectados por imagens de satélite, por drones. É muito grande mesmo esses cardumes, tanto que eles servem como fonte de alimento para bichos enormes, como baleias, lulas e também algumas peixes, obviamente. Aves marinhas conseguem visualizar os cardumes de cima e fazem a caça. Então é um grupo muito importante na cadeia alimentar marinha. E eles têm esse jeitinho que lembra um camarão, mas é diferente também daqueles camarão que a gente viu lá. Além de não ter o escudo aqui, a carapaça, quer dizer, eles vão ter
Pterópodes birremes, principalmente, e não vão ter maxilípedes, que são aqueles apêndices também torácicos, mas bastante relacionados à alimentação, né? Que a gente vê em vários dos outros camarões. A ordem Decápoda, que a gente já viu também, ou melhor, viu em aula prática. A ordem Decápoda é uma das mais numerosas, vai ter uma série de infraordens aí dentro. Aí sim, na ordem Decápoda, gente, a gente vai ter 5 pares de apêndices torácicos, né? Por isso que tem esse nome. Tem mais de 14 mil espécies e algumas delas podem ter super tamanhos muito grandes, como algumas lagostas que podem atingir 20 quilos, ou poderiam atingir 20 quilos se as pessoas não capturassem para comê-las, né? E também alguns camarões, como o camarão, ou melhor, camarão não, caranguejo-aranha, que pode atingir 4 metros de envergadura. É um grupo realmente muito diversificado, não só em número, mas também em formas. Tem várias formas diferentes nesse grupo e é aquele que tem a maior importância econômica, que todo mundo come, que é super pescado. E dentro desse grupo a gente vai ter então uma carapaça bem desenvolvida, que tem aquela câmara branquial característica. Geralmente vão ter 3 pares de maxilípedes e 5 pares de pterópodes, que geralmente vão ser uniremes ou raramente birremes. E geralmente eles podem ter as quelas finais, né? A gente viu na aula prática também alguns camarões com quelas grandes, com quelas pequenas, tem alguns que não tem, varia. Mas geralmente tem as quelas. E que nas lagostas e nos caranguejos são super evidentes, no caso. Camarões. Aqui os camarões estão entre aspas, porque tem vários grupos que são o que a gente, que tem esse aspecto morfológico que pra gente parece um camarão, que a gente dá um nome comum de camarão. Tem os Dendrobranchiata, tem os que é o grupo mais numeroso, tem os Caride. Então, são vários. Então, aqui está entre aspas, que os camarões não são um grupo único e monofilético. Mas com essas características, a gente tem aí mais de 3 mil espécies. E eles geralmente vão ter aquelas quelas nos pterópodes, né? Que podem ser pequenas ou maiores. Eles, como eu já falei, eles fazem parte de diferentes infraordens, enfim, e ordens. Eles também têm como hábito a incubação dos ovinhos nos pleópodes. A gente também viu na aula prática um camarãozinho ovado, os pleópodes segurando lá os ovinhos. E eles são amplamente explorados, tanto no ambiente marinho quanto dos cíclulas. Temos as lagostas e lagostins, né, que eles podem fazer parte aí dos Astacide, ou melhor, dos Aquelata. Temos lagostas falsas, lagostas verdadeiras, então também é um grupo, é mais de um grupo aqui. Em geral, o abdômen vai ser achatado dorsoventralmente. Os 3 primeiros periópodes vão ter quelas e a maioria deles é marinha. Mas muitos lagostins são de ambiente dulcícola, né? Aqui a gente tem Opa! Era um vídeo da lagostinha, só que deu ruim aqui. Eu vou ver se eu acho para vocês. Mas enquanto isso, vamos para os caranguejos e siris, que eles são da infraordem Branquiura, ou melhor, desculpa, Braquiura. E aí a gente vai ter os caranguejos e os siris, que tem mais de 10 mil espécies. O abdômen, lembra, a gente já viu também na aula prática, vai ser reduzido e flexionado para baixo do tórax. Eles já não vão ter aqueles orópodes bem evidentes que a gente viu nos camarões. A carapaça é bastante desenvolvida, bastante calcificada, né? O primeiro par de pterópodes geralmente vai ser quelado e bem desenvolvido e muitas vezes tem um dimorfismo sexual, né, em muitas espécies desse grupo que é relacionado ao tamanho daquela. Mas não é sempre, isso não é regra.
Então aqui uma imagenzinha mostrando o que poderia ter acontecido aí ao longo da história evolutiva com esses camarões, com esses caranguejinhos, né? Então a gente teria um crustáceo com padrão corporal ali parecido com o do camarão, né? Que tem o cefalotórax e o abdômen, que também é visível em outros grupos, como de lagostas, mas por outro lado, esse abdômen se dobrou e foi para a região ventral desse caranguejo. Isso seria útil para eles se locomoverem, isso dá mais capacidade de movimentação das pernas, né? Então, isso seria bom para a locomoção, essa redução do abdômen. E a gente consegue ver no abdômen um dimorfismo sexual também, né? Lembra que a gente viu na aula prática? Então, aqui a gente tem uma visão ventral. E isso aqui em azul são os diferentes segmentos, né? Geralmente vão ser 8 segmentos, né? E aí são os diferentes segmentos do tórax dele. E aqui em laranja é o abdômen dobradinho para a parte de baixo. E isso aqui provavelmente é o macho, porque ele tem o abdômen em forma de seta. Aqui uma outra visão, só que com o abdômen aberto. Então tem os 5 segmentos, esternitos, que a gente vai ver também. Aqui a gente vê algumas outras estruturas, como o maxilípede, o terceiro maxilípede dele é modificado também para alimentação. No abdômen, então, a gente vai ter lá na finaleira o telson, vocês viram na aula prática também, e lá estaria o ânus, que vocês tiveram que usar a imaginação do biólogo, né? Então, mas é lá, por aqui passa o intestino e lá vai ter o ânus. Isso aqui seria um machinho, né? Então, aqui do lado eles vão ter 2 pênis e eles geralmente vão ter também pleópodes adaptados para a reprodução. Aqui uma imagem que compara 2 coisas. Tanto um fêmea, ou melhor, compara a anatomia do abdômen de um macho e uma fêmea, sendo que no macho tem essa forma de setinha e na fêmea é mais arredondado, ocupando quase todo... tapando quase toda a parte de baixo do tronco dela também, né? E muitas vezes elas vão usar isso aqui para carregar ovinhos. Na próxima imagem dá para ver. A diferença entre caranguejos e siris é mais anatômica, assim, mas eles não formam clados monofiléticos relacionados a isso, tá? Os siris e caranguejos estão espalhados ali nessa árvore filogenética dos braquiúrios. Mas nos siris, geralmente, eles vão ser mais triangulares, os caranguejos mais arredondados, e o último par de pereópodes vão ser em forma de remo, adaptado mais à natação, enquanto no caranguejo não tem essa forma de remo e é mais relacionada à locomoção em terra, terrestre, né? Aqui uma imagem de uma fêmeazinha com seu abdômen arredondado, segurando uma série de ovinhos. Lembra que eu falei para vocês que geralmente no oitavo segmento vai ter o gonoporo masculino e no 6º segmento vai ter o gonoporo feminino? Então aqui está o gonoporo feminino no segmento torácico, tá? Por ali vai haver a fecundação. E no macho aqui estão os pleópodes, aqui está o pênis. Então ele vai pegar o sêmen, vai passar para os pleópodes, que vai ser vai inseminar a fêmea ali, né? E aqui, vamos ver se vai rolar. Tem um namorinho de um siri, que no caso eles ficam um tempo grudadinhos ali para fazer Em alguns grupos a fecundação vai ser interna. Agora, os ermitões. Nos Anomura tem os ermitões.
Os ermitões vão ser esses carinhas que tem o abdômen mole. Eles não têm o exoesqueleto rígido nessa parte, mas na parte do tórax, sim. Mas justamente porque eles têm o abdômen mole e assimétrico também, frequentemente eles procuram abrigos para se proteger, né? Então aqui tem uma imagem de uma concha em 3D que mostra como eles ficam dobradinhos lá dentro. E essas conchas, obviamente, não são eles que produzem, geralmente são conchas que estão soltas lá no ambiente, que foi algum gastrópode, algum molusco que fez, né? O primeiro par de pernas deles, de periópodes, vai ser quelado. A maioria dele vai ser marinha ou fica no ambiente entre o mar e o oceano, ali, aquele ambiente meio salobro. E alguns deles são semiterrestres também. Tem o ermitão do coqueiro, por exemplo, que fica uma boa parte. Eles conseguem até subir em árvore, por isso que eles têm o nome de ermitão do coqueiro. Aqui a gente tem uma imagem esquemática de um ermitão, né? Então, aqui o abdômen mole, os pleópodes reduzidos, o urópode reduzido aqui também, mas tá lá, o telcinho. Então, essa parte aqui toda geralmente vai ficar dentro da concha, que ele vai achar lá no oceano. E depois aqui tem os outros pares de apêndices periópodes que ficam no tronco. Frequentemente a gente tem encontrado hoje em dia também eles utilizando lixo como forma de abrigo, infelizmente. Cada vez que eles vão sofrer a muda, que eles vão crescer, eles precisam trocar de abrigo. Aí eles vão procurar novas conchinhas para se protegerem. Aqui tem um vídeo que mostra... Eu vou deixar esse vídeo, na verdade, junto com a aula, que daí vocês olham eles. Mas mostra um comportamento muito curioso de uma espécie de ermitão, onde eles se enfileiram, basicamente, e o maior, para não ter que ficar procurando conchas, né, gastando energia procurando conchas, eles trocam. O ermitão maior passa a sua concha para o menor e assim sucessivamente. Eu posso botar aqui no final só para vocês verem. To be left without a shell is created by the crab ahead of it in the line. Aí eles já estão em fila e um tá passando Just as the small crab attempts to move into its new home, a fresh arrival muscles in. Depois eu vou postar esse vídeo junto com a aula, daí vocês veem com calma, tá? Aí, por fim, quase terminando, aqui a gente tem os remipédios, já um outro grupo, um grupo mais aproximado dos hexápodas, que são principalmente os insetos, né? Mas tem outros grupinhos também. A gente vai ver a partir da semana que vem isso daqui. Então, mas primeiro os remipédios, quem são esses caras? Eles são muito curiosos porque eles têm o corpo dividido em cabeça e tronco. Eles têm apêndices bucais adaptados para serem raptoriais, predadores, eles são então. Esses apêndices eles ficam em câmaras internalizadas, voltadas para trás, num átrio que a gente chama, né? Os toracópodes anteriores são modificados em maxilípedes, então eles têm maxilípedes, não possuem filopódios nos troncos, não tem aqueles apêndices modificados para respiração. Os apêndices do tronco são dispostos lateralmente, as maxílulas atuam como presas. Aqui tem uma imagem de um remipédio. Não são muitas as espécies existentes, cerca de 24. Em geral, eles têm até 30 milímetros, relativamente pequeno. E o número de segmentos corporais varia, de 25 a 38. Mas, em geral, cada segmento vai ter um parzinho de apêndices birremes, que funciona como remo, de fato, por isso o nome remipédia. Muitas dessas espécies, das 24 espécies, são cavernícolas. E uma coisa curiosa desse grupo é que ele tem cordão nervoso duplo. Aqui uma imagem mostrando o aparato bucal deles.
e a mandíbula vai ser interiorizada, e eles têm glândula de veneno também, essa parte verde aqui, que está associado à maxila, para eles predarem suas presas. Por fim, o cefalocárida. Cefalocárida, então, eles vão ter 12 espécies, distribuídas em 5 gêneros, e geralmente são bem pequenas, de 2 a 4 milímetros, ficam na região entre marés, em diferentes profundidades, né? Geralmente eles vão ser detritivos, e a maioria das espécies vai ser bentônica. Eles geralmente vão ter a cabeça, um tórax e o abdômen, cabeça, tórax, abdômen, e muitas vezes tem esse escudo cefálico aqui que vai proteger a cabeça, mas não é uma carapaça. Eles não possuem olhos e nem apêndices abdominais. E, de forma geral, é isso. Terminamos aqui as nossas características gerais das classes de crustáceo. E não deixem de assistir os vídeos acessórios e encontro vocês amanhã.